Então, assim, ó. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a finalidade da administração pública? Qual é a finalidade da administração pública? Atender os interesses da coletividade. Para ela conseguir atender os interesses de uma coletividade, ela tem que praticar vários o quê? Atos. Para ela conseguir atender os interesses coletivos, ela tem que praticar atos. Mas para ela conseguir praticar esses atos, para conseguir praticar os atos, ela tem que ter poderes. A gente já estudou os poderes da administração, lembra? Poder hierárquico, poder vinculado, poder disciplinar, poder de polícia. Então, beleza. Então, o ato administrativo é a conduta do administrador que ele faz para atender os interesses de uma coletividade. Então, vamos dar um conceito de atos administrativos. O conceito atos é a exteriorização da vontade de agentes da administração pública ou seus delegatórios, que nessa condição que sob o regime de direito público vise a produção de efeitos jurídicos com o fim de atender o interesse público. O ato administrativo é a vontade da administração pública. É a exteriorização da vontade. É quando o poder público faz alguma coisa. Ou seus delegatórios. Quem são os delegatórios? Quem recebe delegação de serviço público. Uma concessionária, uma permissionária. Com a finalidade de atender aos interesses da coletividade. Então, o ato administrativo é tudo que o poder público faz com o interesse da coletividade, para atender os interesses da coletividade. Ou ele faz, ou seus delegatórios. O ato, para ele ser válido, para um ato valer, tá? Ele tem que preencher alguns requisitos. Tá? Todo ato, para ser praticado pelo poder público, ele tem que ser motivado? O ato administrativo ele tem que ter uma motivação? Sim, princípio da motivação. Vamos construir uma escola. Qual é o motivo da construção? Tá, então, o ato administrativo em si, ele tem que ser motivado. O ato, ele precisa ser motivado. É princípio da motivação. O administrador praticou um ato. Ele pode rever o seu próprio ato? Foi praticado um ato. O administrador pode rever o seu próprio ato? Pode. O nome disso? Autotutela. A possibilidade do administrador rever o seu próprio ato. Contrato eu não preciso saber, né? Que o contrato administrativo ele não é um ato, porque um contrato é e o ato é unilateral. Ato jurídico é tudo que é feito no universo jurídico. Um ato administrativo é que é feito pelo poder público. Então, todo ato administrativo é um ato jurídico, mas nem todo ato jurídico é um ato administrativo. Uma decisão do Poder Judiciário não é um ato administrativo, mas é um ato jurídico. Mas todo ato administrativo é um ato jurídico. Tá? Então vamos ao que interessa. Finalidade. Tá? São requisitos do ato administrativo. Requisitos ou elementos. Finalidade. O ato administrativo ele só é válido se ele for praticado com uma única finalidade. Qual finalidade? O ato administrativo ele só é válido se ele for praticado com uma única finalidade. Qual é? O interesse da coletividade. Ele só vale se for praticado para o intuito de atender os interesses de uma coletividade. Tá? Competência. O ato administrativo só é válido se for praticado pela pessoa que tem competência. Vou tentar puxar na tua memória. O prefeito de um município, ele tem competência, ele tem poder para desapropriar o imóvel? Ele tem competência para isso. Mas ele vai desapropriar o imóvel por causa que o cara é desafeto político dele. Lembra que isso é desvio de finalidade? Quando eu estudo poderes da administração, eu vejo que é um desvio de finalidade. É um abuso de poder com desvio de finalidade. Por que não vale esse ato de desapropriar aquele imóvel do desafeto político dele por vingança? Por que não vale? Porque faltou um requisito, um elemento. Qual é o elemento? A finalidade. Faltou a finalidade. Por isso que não vale. Ele tem todos os requisitos, mas faltou um, então não vale. O assessor do prefeito, ele sanciona uma lei. Ele não tem competência para sancionar a lei. Ele agiu com excesso de poder. Mas por que o ato não vale aquela lei? Por que ela não tem validade? Porque ele não tem o quê? Competência. Entendeu? Agora está se unindo a parte de poderes com atos. Motivo. Pressupostos de fato ou de direito. O porquê da prática do ato. Motivo seria o porquê da prática do ato administrativo. O que levou o administrador a praticar esse ato? Tá? Razão de fato ou de direito.
Vamos construir várias escolas. Qual o motivo? Necessidade da população. Creche, está faltando aqui no estado. Se fala muito em creche, com a ausência de creche no estado. Forma. Em regra, o ato administrativo tem que forma? Escrita. Mas estou andando, o policial faz assim, ele quer dizer o quê? Ele faz assim para mim, o que ele quer dizer? Pare. Isso é um ato administrativo com a forma gestual, mas em regra é escrito. E os efeitos jurídicos, né? O objeto é o efeito jurídico. Estão construindo um monte de creche. Motivo, necessidade. O efeito jurídico, comodidade, melhor qualidade de vida, né? São requisitos ou elementos do ato administrativo. Fico, mofo. Finalidade, competência, motivo, forma e objeto. Fico, mofo. São requisitos ou elementos do ato administrativo. Fico, mofo. Deixa eu só pegar meu controle aqui. Fico, mofo. Finalidade, competência, motivo, forma e objeto. São atributos do ato administrativo. Toda vez que fala de atributos, eu lembro daquela moça que estudava comigo na faculdade, aquela que era cheia de atributos, a Paty. São atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade. Presume que tudo que o poder público faz está dentro do quê? Da lei. Eu saio daqui e vejo a reforma de um prédio público, a pavimentação de uma rua. Eu presumo que aquilo ali está dentro da legalidade. O que é autoexecutoriedade? A gente já viu. O que é autoexecutoriedade? O poder público não precisa de quê? Não é licitação. Lembra? É um dos atributos do poder de polícia. A autoexecutoriedade é que não precisa de autorização do poder judiciário para a prática de seus atos. O poder público resolveu construir uma escola, não precisa de autorização do poder judiciário. O poder público resolveu aplicar uma multa, não precisa. Fechar um estabelecimento, não precisa. Exceto aquela cobrança de multa, lembra? Se tu não pagar um imposto, se tu não pagar uma multa, o poder público só pode te cobrar pelas vias judiciais. Tipicidade. A figura, a forma do ato que é divulgado em lei. A lei disporá a forma do ato, ser escrita e etc. Eu, como usuário do serviço público, eu posso fiscalizar a prestação de serviço? Eu, como usuário, eu posso fiscalizar? Sim, eu, como usuário, eu vou exercer a fiscalização da prestação do serviço público. É dever meu. E a imperatividade é o poder de império. O poder público pode impor as coisas a nós, administrados? O poder público pode impor as coisas a nós, administrados? Pode. A gente vai fazer a Copa no Mundo no Brasil. Queira ou não, a gente vai fazer. O poder público resolve dar o Bolsa Família. Acabou, vai dar o Bolsa Família. Tá? Então isso é a imperatividade, é o poder de império, é o poder que o administrador tem de impor as coisas a nós, administrados. Classificação dos atos. Pessoal, para quem não achou, que quiser acompanhar, é na apostila de Direito Administrativo, tá? Atos administrativos. Página 9. Classificação dos atos. Os atos se classificam quanto aos destinatários, quanto ao alcance, quanto ao objeto, quanto à composição de vontade e quanto à liberdade da administração pública. Quanto aos destinatários, eu tenho atos gerais e atos individuais. Exemplo. O poder público resolveu construir uma creche. É um ato geral ou individual? Geral. O poder público vai dar uma autorização para ter um táxi para uma pessoa. Geral ou individual? Individual. A prefeitura só vai funcionar à tarde, que é no horário de verão. Quanto ao alcance, é um ato interno ou um ato externo? Externo.
porque atende a todos os usuários. Não vai atingir a mim também? Quem trabalha na prefeitura vai ter que andar com uma camiseta temporária 2015-2016. Aí é ato interno, porque atende só a administração internamente. Tá? Tipo assim, ó, tu pediu férias, o poder público concedeu as tuas férias agora no mês de janeiro. É um ato quanto aos destinatários individual, quanto ao alcance interno. Foi construída uma escola, quanto aos destinatários é geral, quanto ao alcance é externo. Tá? Todos os funcionários que trabalham na prefeitura vão usar uniforme. Quanto aos destinatários é geral, quanto ao alcance é interno. Quanto ao objeto, ato de império, ato de gestão e ato de expediente. O que é um ato de império? Quando o poder público impõe as coisas a nós. Uma lei. Ele impõe, é um ato de império. Um contrato administrativo. Tu é uma empreiteira, tu foi contratada pelo poder público para prestar serviço público. É um ato de império. Ele impõe a supremacia. Em tese, porque a gente não estuda licitação, mas se tu participar de uma licitação e tu ganhar a licitação, tu ganha uma licitação para construir uma escola. Tu está construindo. O poder público ele pode alterar o projeto inicial da construção da escola? Tipo, aumentar algumas salas? Pode. Por quê? Porque ele pratica a supremacia do interesse público sobre o privado. Ele pode alterar de forma unilateral, que é um ato de império. Agora, existem situações que eu estou em igualdade com o poder público? Existe. O poder público fez um contrato de seguro de todos os veículos da prefeitura. O mesmo contrato que eu faço para a minha empresa de seguro, a minha empresa, para segurar os veículos no banco, é o mesmo. Então, a igualdade entre o poder público e a empresa contratada. Aí é um ato de gestão. E o que é um ato de expediente? É um ato que não tem vinculação. Tipo, faltou luz, está todo mundo liberado. Isso é um ato de expediente, não há vinculação nenhuma. Só foi naquele momento. Quanto à composição de vontade, eu tenho o ato simples, eu tenho o ato complexo e o ato composto. O que é um ato simples? Onde só uma pessoa decide. Exemplo, exonerar comissionado, nomear comissionado. Isso é um ato simples. A pessoa que tem incumbência para fazer isso, exonera um servidor, é um ato simples, porque só ele decide. Um ato complexo é quando precisa autorização de dois órgãos, duas autoridades. Exemplo, imagina que vai ser feita uma campanha de vacinação. O secretário municipal tem que autorizar e o prefeito. Aí é um ato complexo. O que é um ato composto? Onde um órgão autoriza e o outro apenas ratifica. Vai ter uma Olimpíada no município dos colégios. O secretário de Educação autoriza, mas tem que ter o aval do secretário de Saúde. Apenas a ratificação do secretário de Saúde. Eu lembro até quando eu era criança, que eu chegava para minha mãe e dizia assim, mãe, eu posso brincar? Ela dizia, pode. Era um ato simples. Agora, quando eu chegava para meu pai e dizia assim, pai, eu posso brincar? Ele dizia assim, por mim pode, mas pede para tua mãe. Aí era complexo o negócio. Agora, quando a minha mãe não estava em casa, eu dizia assim, pai, eu posso brincar? Ele dizia, pode. Mas vai e avisa a tua mãe. Ela tinha que retificar a decisão dele. Quanto à liberdade da administração. Ato vinculado e ato discricionário. O que é um ato vinculado? É que o poder público ele vai agir dentro do quê? Da lei. Faz licitação, abre concurso público. Isso é um ato vinculado. Ele age dentro dos preceitos legais. E o que é um ato discricionário? É que ele tem uma liberdade na atuação. Ele vai agir com conveniência, oportunidade e conteúdo. Exemplo, contratação de ACT. Isso é um ato discricionário. Pessoal, poder discricionário e ato discricionário, o administrador ele age com conveniência, oportunidade e conteúdo. Olha a pegadinha. A pegadinha não, macete. Oportunidade, conveniência e oportunidade se fala em discricionariedade. Ou cai conveniência e oportunidade, ou cai conveniência, oportunidade e conteúdo. Isso é discricionário. Espécies de ato. Aí na apostila tem todas as espécies, tá? Existem atos normativos, existem atos. Normativo seria um decreto, uma lei. O ato, negociáveis, seria uma licença, porque tu vai negociar com o poder público. Enunciativos, uma certidão. Atos punitivos, uma penalidade, uma advertência, uma suspensão, uma demissão. Atos ordinatórios, é uma ordem de serviço. Tem cada normativo, quais são as espécies, negociável, quais são as espécies. Extinção do ato. Eu te pergunto, quando um ato é extinto, ele continua valendo?
Um ato foi extinto, ele continua valendo? Não. Quando o ato é extinto, ele não vale mais. Beleza. Existem 5 formas de extinção: anulação, revogação, cassação, anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Só as 5 formas: anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Vamos botar um caso simples aqui. Imagina que tu ganhou uma autorização para ter um táxi. E o que tu tinha que fazer? Tu tinha que circular com táxi todo dia. E tu não está circulando todo dia com táxi. Esse ato que te deu essa autorização, o poder público pode anular? Desculpa, o poder público pode extinguir? Ele te deu uma autorização para ter um táxi. Tu tinha que andar todo dia com táxi. Tu não está circulando. O poder público pode extinguir esse ato? Pode. Ele sendo extinto, ele não vale mais. Ele vai extinguir por anulação, revogação, cassação, caducidade ou contraposição. Cassação. Porque tu descumpriu as normas. O que aconteceu é o seguinte. Existia um município, aqui em Florianópolis. Tem aquela ponte ali. Em Cid Luz, né? Saiu uma lei dizendo que essa ponte tem que ser reformada. Tem que pintar a ponte. Melhor, pintar. Tem que pintar a ponte. 2 meses depois, surgiu uma nova lei. Dizendo que a ponte tem que ser reformada. O que a gente faz? A gente pinta e depois reforma? O que faz? Só reforma. Então a lei que mandou pintar ela é extinta? Por quê? Não. Anulação é ilegal. Caducidade. O que é caducidade? É quando a nova lei deixa a antiga lei ineficaz. Percebe que a nova lei que mandou reformar englobou a antiga. Então a antiga vai ser extinta por caducidade. Não. Saiu uma nova lei agora, dizendo que essa ponte é só desvio de dinheiro público, não serve para nada. Então tem que ser derrubada a ponte. A gente reforma e depois derruba? Não, só derruba. Então a lei que determinou a reforma vai ser extinta por quê? Contraposição. Percebe que a caducidade, a nova lei, ela engloba a antiga. Tipo, tudo que está na nova, pegou o que está na antiga. A contraposição é que a nova lei dá um sentido totalmente oposto à antiga. Deixando totalmente ineficazes os efeitos produzidos pela antiga. Por isso que é contraposição. Praticamente não cai na prova caducidade, contraposição e cassação. O que cai é anulação e revogação. Só acho que cai. Então vamos botar aqui, ó. Anulação. Melhor voltar aos exemplos aqui, depois eu explico. Tá? A LESC, vou dar um exemplo. E o outro eu vou dar aqui da Prefeitura de Florianópolis. Anulação e revogação. Quem pode? Anulação, só a administração pública e o judiciário. A revogação, só a administração. O judiciário não pode revogar um ato administrativo. O judiciário não pode revogar. Motivo. Um ato ele vai ser anulado porque ele é legal. Um ato vai ser revogado por conveniência e oportunidade, que é o discricionário. O efeito. Produz efeito ex tunc o anulado e o revogado ex nunc. Direito adquirido, anulação inexistem e a revogação prevalece. Para anular, tem que ter um processo administrativo quando é administração e judiciário quando é o poder judiciário. E a revogação só administrativo. O procedimento. Vamos entender isso aí. Assembleia Legislativa de Estado de Santa Catarina. As pessoas teriam se aposentado hipoteticamente por invalidez no ano de 82. Lembra disso? Descobriram a fraude em 2011. Vai ser anulado ou revogado? Peraí, ocorreu uma fraude. Esse ato foi extinto. Eles vão continuar recebendo, em tese? Não. Não recebe mais. O poder público vai anular ou vai revogar? Por que vai ser anulado o ato? Porque ele é ilegal. A administração pode anular? Sim. O judiciário pode? Pode.
Produz efeito ex nunc ou ex tunc? Ex tunc. O que quer dizer ex tunc? Vem de T. Tudo. Tudo retroage. Professores, tem que devolver o dinheiro? Tem que devolver? Tem. E o direito adquirido? Ele não existe. Então eles terão que devolver tudo. Tudo em tese, tá? Prefeitura de Florianópolis. Em 1990, foi autorizado um pagamento de uma bolsa de 50% a todos os servidores públicos da Prefeitura de Florianópolis que não tiverem curso superior. Em 2015, o prefeito acabou com isso aí. Ele vai anular ou revogar? Vai revogar. O pessoal continua recebendo quando é extinto esse ato? As pessoas... Não vão receber. Produz efeito... ele vai revogar. Por que ele vai revogar? Não é ilegal. Ou seja, ele vai revogar por conveniência e oportunidade. Porque é discricionário, ele está afim. Produz efeitos ex tunc ou ex nunc? Ex nunc. O que significa ex nunc? É que nunca, olha o N, nunca retroage. O poder público pode revogar? Pode. E o judiciário pode? Não. O pessoal tem que devolver o dinheiro? Não, porque o direito adquirido, ele prevalece. Todo ato praticado pela administração pública só pode ser anulado dentro de 5 anos. Passou disso, o ato não pode mais ser anulado, salvo uma fé. Exemplo. Bares na Lagoa da Conceição. Ali foi terreno de marina. Quando eles ganharam a autorização para construir ali, o poder público praticou um ato. Esse ato foi ilegal, porque ele não poderia ser construído. Sou advogado dos restaurantes ali da Barra da Lagoa. Eu vou alegar que, embora tenham passado, já passou os 5 anos, então esse ato não pode ser mais o quê? Anulado, porque só pode anular dentro de 5 anos. Era ilegal, mas não pode mais anular. Eu, como promotor, vou alegar que quando foi praticado o ato, na época, já foi praticado para beneficiar alguém. Eles sabiam que era ilegal, mas autorizaram a construção. Ou seja, teve o quê? Má fé.